Igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, abramos a palavra do Senhor. Todo domingo de manhã nós temos, durante o culto aqui, durante a pregação com o pastor, aulas nas salas de aulas, para jovens, adolescentes, crianças, pré-adolescentes. Os adultos no templo ouvem a ministração com o pastor. 2 Coríntios capítulo 5, quero ler o verso 18 ao verso 3 do capítulo 6. Paulo escreve esta carta à igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava na cidade de Corinto. E Paulo, a esta igreja, ele escreve duas cartas. Nós vamos ler a parte da segunda carta dele, no capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, o verso de número 3. Diz-nos a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Vamos orar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, palavra inspirada pelo Espírito Santo, que vem para nos edificar, falar ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, fala conosco. Pai, ministra a nós. Pai, toca em nossa alma, nosso coração. Abra o nosso entendimento para compreendermos e assimilarmos bem a palavra do Senhor. Abençoe, ó Pai, os professores que nas salas de aula estão ministrando, ó Deus, nesta manhã, que sejam canais de bênção em Tuas mãos, que falem da Tua palavra, daquilo, ó Pai, que está no coração do Senhor, e que haja, meu Deus, meu Pai, profunda edificação, não só aqui em nossa igreja, mas em toda a igreja, onde o Teu nome está sendo pregado, anunciado nesta manhã, que haja a direção e a condução do Teu Santo Espírito. Esta é a oração que lhe fazemos, orando em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, como eu disse no começo, ele escreve duas cartas a esta igreja, a igreja de Corinto. Ele escreve duas cartas, chamando esses irmãos de santos do Senhor Jesus, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, e ele traz esta palavra. No capítulo 5, um verso muito conhecido é o verso 17. Você pode olhar aí na sua Bíblia, onde diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, um verso muito conhecido na carta de Paulo, que é o verso 17, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, onde nos fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novas, fizeram novas, pela graça bendita do Senhor, mostrando que Deus não veio para dar uma melhorada, uma reformada ou uma modificada, Ele veio para transformar e refazer tudo novo em nome de Jesus. Por isso, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E após dizer isto, e tudo que já havia dito na sua primeira carta, até o capítulo 5 da sua segunda carta, Paulo vai tratar agora, na mensagem desta manhã, sobre o ministério da reconciliação. Aí na Bíblia, em negrito,
está escrito, na Bíblia atualizada pelo menos, o ministério da reconciliação. E olha como Paulo começa o verso que nós lemos, que é o versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele continua no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja aí, tanto no verso 18, tanto no verso 19, ele fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. No verso 19, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Mas pensemos juntos sobre o ministério da reconciliação nesta manhã, baseado no versículo 18, como está aí bem nítido nesse texto: ora, tudo provém de Deus. Então nós aprendemos em primeiro lugar que a reconciliação, o ministério da reconciliação, partiu do coração de Deus para nós. É uma iniciativa divina, não humana. Tudo provém de Deus, tudo provém do Senhor. É para dizer neste texto tão maravilhoso, extraordinário, que a reconciliação, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, mas esta inicialmente não foi uma iniciativa nossa, foi uma iniciativa de Deus. Por quê? Diante da pecaminosidade do ser humano, diante das tragédias humanas, do seu pecado, da sua transgressão, do nosso pecado, da nossa transgressão, da queda dos nossos primeiros pais, nós estávamos incapacitados de nos aproximar de Deus. Dois textos muito citados aqui deste púlpito, dois textos muito conhecidos, irmãos, que está lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, quando diz assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Onde está escrito isso em Romanos? Hã? 3, 23 e 6, 23, onde fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos 3, 23 e 6, 23. Essas duas verdades estão contidas em ambos os textos. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano, homem, mulher, criança, adulto, jovem, qualquer pessoa, todo ser humano estava morto em seus delitos e pecados, e um morto não pode tomar nenhuma iniciativa, o morto não tem reação alguma, e Deus em Cristo promoveu a reconciliação. Olha, esse um texto que você deve decorar, Romanos, 2 Coríntios 5, 18, ora, tudo provém de Deus, tudo, começou nele. Aí diz assim, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a reconciliação não só provém de Deus, mas a forma como Deus usou isto, o meio como Deus promoveu isto, foi Jesus Cristo. Por meio de Cristo e nos deu o ministério. Ou seja, nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de obras, não é por meio de feitos, não é por meio de boas ações, não é por meio de nada além do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria que você nesta manhã decorasse no seu coração, decorasse na sua mente, 2 Coríntios 5, 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi o agente da reconciliação do pecador com o Deus Santo, poderoso e maravilhoso. Mas o texto não para neste momento, ele traz para nós verdades profundas, mas coisas extraordinárias que devemos guardar no coração. Vejam bem comigo o versículo 19, depois eu vou voltar no 18. Estamos ainda na introdução. Olha o 19, leiam comigo o 19, toda a igreja, bem forte, leiamos o verso 19, 2 Coríntios 5, 19.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra que eu quero destacar, o verso que eu quero destacar, ou parte do verso 19, esta expressão que diz assim: não imputando aos homens as suas transgressões. O ministério da reconciliação que provém de Deus, que é por meio de Jesus Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem e a mulher, o ser humano, mas Deus em Cristo não estava imputando aos homens as suas transgressões. Imputar aqui é no sentido de colocar na conta da pessoa, até um linguajar bancário, colocar na conta da pessoa. Jesus não estava aqui imputando aos homens as suas transgressões. Deixa eu dar um exemplo, uma ilustração para melhor entender isto. Creio que devo ter usado aqui tempo atrás. Um jovem, certa feita, me procurou, pregava em São Paulo. Ele me procurou após o culto, eram 2 cultos, após o primeiro culto, dizendo: pastor, eu estou com um problema com meu irmão. E nós estamos brigados. Nós discutimos, houve uma confusão entre nós, e nós estamos brigados. Estamos, no linguajar que ele usou, estamos de mal. De mal. É linguajar mais mineiro esse negócio de mal, né? Estamos de mal um com o outro. Aí eu falei com ele para perdoar, etc., reconciliar. Ele falou: então, pastor, eu vou para casa agora e vou me reconciliar com meu irmão. Porque é o que Deus quer, não é? É o que Deus quer. Então eu vou para casa reconciliar com meu irmão. Ele foi para casa, aí voltou mais tarde para o segundo culto. Antes do culto me procurou e veio ali triste, cabisbaixo. Eu disse para ele, perguntei: como foi? Como foi lá? Está em paz com o seu irmão agora? Reconciliou com ele? Que nada, pastor. Nós brigamos muito mais. Eu sentei a mão no ouvido dele, né? E ele sentou o ouvido na minha mão, né? Nós brigamos muito mais. Falei: mas o que aconteceu, meu jovem? Eu cheguei para ele e disse: meu irmão, vem aqui reconciliar contigo. Eu quero dizer que você é um sem vergonha, você não vale nada, tudo que você fez foi errado, e você não sei o quê. E comecei a mostrar para ele, passou os erros dele. Ele começou a brigar comigo, discutir, e nós entramos em briga de fato, de verdade. Qual foi o seu erro? Disse para ele. O seu erro foi que você chegou acusando, apontando o dedo. Aí está o erro. Quando você aponta, a pessoa já entra na defensiva. Não é isso? É assim ou não? Jesus, ele não veio imputar os erros. Ele tomou sobre si os nossos erros. Veja comigo o versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não veio no ministério da reconciliação, Deus em Cristo reconciliando consigo o homem. Ele não estava imputando os seus erros, imputando as suas falhas, mas mostrando um novo caminho, uma nova vida, e uma vida extraordinária, gloriosa, poderosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deu para entender? Ou como a gente brinca aqui, que tem que pôr legenda? Né? Vejam bem, Deus agiu assim. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Pedro. Quantas 3 vezes Pedro negou a Cristo? Quantas vezes, Tamiro? 3, isso, acertou. Manley acertou rapidinho, né? Então Pedro nega a Cristo 3 vezes. 3. Antes de quem cantar? O galo. Após negar, o galo cantou. O galo cantou. Quando Jesus, após morto, ressuscitado, ele veio conversar com Pedro, lá em Tiberíades, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, que pouca vergonha, Pedro. Pedro, olha o que você fez, Pedro. Pedro, eu confiava que você seria o melhor apóstolo meu, Pedro. Pedro, você que é chamado Boanerges, vosso trovão, poderoso, etc. Você que sempre arrancava a espada,
achei que você não ia me negar. Pedro, que coisa feia, Pedro. Estou envergonhado de você, Pedro. É isso que Jesus falou para Pedro? Isso, é isso ou não? Não. Jesus falou assim: Pedro, eu caminhei com você durante vários anos. Você lembra quando eu tirei você, Pedro? Lá, você era pescador de peixes. Você lembra quando eu transformei você em pescador de homens? Você lembra, Pedro, quando você me viu realizar milagres? Por exemplo, a multiplicação dos pães. Não aprendeu nada com isso, Pedro? Quando eu levei você, Pedro, para o monte da transfiguração com Tiago e João, e você me viu transfigurar diante de ti, Pedro. Você lembra daquele dia? Que você chegou a dizer: bom é estarmos aqui, faremos aqui 3 tendas, uma será tua, para Moisés, para Elias, ou ficar aqui, Senhor. Você lembra disso, Pedro? Como que você pôde me negar, Pedro? Jesus falou isso para Pedro? Não. O que Jesus falou para Pedro? O que ele perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas? Irmão, está no livrinho da capa preta, vale a pena ler de vez em quando. Livrinho bom isso aqui, chama Bíblia Sagrada, vale a pena ler de vez em quando, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das ovelhas. Jesus não estava imputando a Pedro as falhas de Pedro, porque Jesus tomou as falhas de Pedro sobre ele e já havia levado tudo lá na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a nossa falha. E em momento algum ele veio para imputar pecado, mas para retirar pecado de nós. Em outras palavras, ele veio para nos mostrar e nos dar, nos conferir, nos doar uma nova vida, e agora vida em abundância, conforme João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquela mulher pega em adultério, lembra do texto sagrado? A mulher é pega em adultério. Os judeus estavam com pedras para apedrejá-la, só que ela estava sozinha. O homem que adulterou com ela não estava junto. Interessante, já começa o texto aí. E todos queriam atirar pedras, todos queriam. Jesus se aproxima e fala assim: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos deixaram as pedras e foram se afastando. Jesus se volta para a mulher e diz para ela o quê? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Notem que a reconciliação é a oportunidade de viver de uma forma diferente daquele momento para frente. Está dando para perceber ou não? A reconciliação é a oportunidade de viver uma nova vida a partir do momento de encontro com Cristo, de transformação dali para frente, em nome de Jesus. O próprio Cristo, diz a palavra, nós já lemos, verso 21, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que o verso 17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo fala aos Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala: esquecendo-me das coisas para trás, ficam avanço para aquelas que diante de mim estão. Então, amados, está aprendendo essa manhã em primeiro lugar, tudo provém de Deus. É o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, que mandou o seu Filho Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo recebamos uma nova vida. E Jesus não veio apontando o dedo, apontando pecado, apontando transgressão, mas ele veio mostrando uma nova vida em nome de Jesus, dizendo: a dívida que era tua já está paga, o pecado que era teu já foi tirado,
e agora você pode viver de modo diferente daqui para frente. Em outras palavras, resumindo, é como dizer da seguinte forma: o teu passado não me importa, o que importa é daqui para frente, em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém ou amém? Mas no passado, eu estava com alguém essa semana em São Paulo, e a pessoa começava a dizer: mas o passado, pastor, lá, por que aconteceu aquilo? Por que daquele outro? Nós falamos: olha, passado não se volta, não importa, o que importa é daqui para frente, como você quer fazer e viver daqui para frente, em nome de Jesus. Deus não olha para o teu passado, Deus olha para o teu presente, porque o teu passado Ele já levou na cruz do Calvário, e nós devemos aprender com Cristo. Amém, igreja? Vamos ao segundo ponto do texto. Volto ao 18. Em segundo lugar, primeiro lugar, tudo vem de Deus. Segundo lugar, diz assim o finalzinho 18: e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. O verso 19, na parte final, nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Agora leiam comigo todos, bem forte, para escutar, lá em São Paulo, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Amados, veja bem que coisa linda. O Senhor, após nos reconciliar com Ele, por meio de Cristo, que tomou sobre si o nosso pecado, e Ele não tinha pecado, Ele nos levou à presença de Deus, e agora Ele nos confia, Ele nos dá, Ele nos confia o ministério da reconciliação. E o verso 20 fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Após ter acontecido na sua vida uma reconciliação com Deus, Ele te confiou a palavra da reconciliação. Após ter lhe reconciliado com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, diz a Bíblia em Romanos, nós estávamos debaixo da ira de Deus, devido ao nosso pecado e transgressão, mas agora nós saímos das trevas para a luz, agora nós somos servos de Deus, e o texto sagrado fala que somos embaixadores de Deus, embaixadores que vão promover a reconciliação. Irmãos, podemos perguntar aqui, qual é o papel de um embaixador? O que faz um embaixador? Primeiramente, de modo simples, o embaixador, ele representa uma nação, não é isso? Ele representa um povo, ele representa um país. Em segundo lugar, o embaixador, aonde ele está, ele sempre será um estrangeiro. E nunca ele vai buscar a nacionalidade daquele país onde ele está, a cidadania daquele país, porque ele não é daquele país. O embaixador sempre será um estrangeiro, mas um representante de uma outra nação. Deus nos coloca como embaixadores de Cristo, como embaixadores do céu. No linguajar bíblico romano, o embaixador é aquele que ia promover a paz. O embaixador é aquele que ia acabar com os conflitos e trazer paz em determinada região, representando o seu país, a sua nacionalidade, e ministrar paz aonde ele estivesse. Desta forma, o texto sagrado está nos dizendo que Deus nos colocou nessa terra como embaixadores, para que como embaixadores possamos agir em nome de Jesus Cristo, operar em nome de Jesus Cristo,
levando pessoas a um reencontro com Deus, em nome de Jesus. Amém, não amém? Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Agora, quando você entende ou entender a profundidade desta palavra, você vai entender uma segunda coisa muito importante. Como o embaixador, ele representa o seu país, tudo que ele fizer, tudo que ela fizer, vai trazer consequências para o seu país. E se ele e ela agir de forma correta, gentil, abençoadora, amigável, por aí vai, as pessoas vão olhar para ela e vão dizer assim: de onde você veio? Pois de onde você veio, a forma como você nos trata, a forma como você age, a forma como você vive, o país de onde você veio deve ser um lugar maravilhoso de viver. De onde você veio deve ser um lugar extraordinário, glorioso. Eu queria conhecer a sua pátria, pois a forma como você pronuncia, a forma como você fala, o teu sotaque, o seu jeito de agir, deve ser muito bom de onde você veio. Amados, parafraseando tudo isso, ilustrando tudo isso, é o que o Senhor espera de nós como embaixadores, no convívio de pessoas que ainda não tiveram o encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Você é embaixador, amém ou não amém? Você é embaixador. Dê uma olhadinha lá em Colossenses comigo. Nós temos estudado Colossenses aqui na igreja. Até alguns pediram para me repetir em breve a mensagem de quarta passada na igreja. Colossenses, abram lá. Lá no versículo 12, capítulo 3. Colossenses 3:12. Quem achou, diga amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós temos, no verso 12 e 17, a forma, a maneira como um embaixador de Cristo vai viver. A forma e a maneira como alguém que foi reconciliado com Deus, eleito, santo e amado, ele vai se comportar na sociedade em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quando fala aqui, revesti-vos, pois, de ternos e afetos. Tem gente que acha que é revestir de paletó e gravata, de terno, e vive de terno 24 horas, né? Não é paletó e gravata, é de atos de bondade, de misericórdia para com a pessoa em nome de Jesus. Amém, não amém? Irmãos, estão acordados ainda? Mais ou menos, Maurício? Oi? Está acordado, né? Aí fala de bondade, perdoando-vos mutuamente. Como que essa pessoa pode perdoar? Como ela perdoa? Porque ela é embaixadora, embaixador. Como que ela pode perdoar? Porque ela primeiro, ela sabe que é embaixador, que leva a palavra da reconciliação, porque um dia ela foi reconciliada com Deus, e para ter sido reconciliada com Deus, ela precisou receber o perdão de Deus. Então ela sabe o que é receber perdão, por isso ela perdoa em nome de Jesus, porque ela já vivenciou na sua vida o perdão divino. Deu para entender? Amém? Ela já vivenciou na sua vida.
ela sabe o que é viver sem ser perdoado, ela sabe o que é viver sem perdão, o quão ruim isto é, mas ela já vivenciou no seu coração o perdão de Deus. Então hoje, como embaixadora de Cristo, do Ministério da Reconciliação, ela sabe perdoar, porque o Senhor lhe perdoou. Diz a Bíblia aqui que ela verso 16, habite ricamente em vossa palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, ela habita profundamente no seu coração. Então ela está apta para instruir, para aconselhar mutuamente, porque é uma embaixadora do reino celestial. Por ser embaixadora. No versículo 17, como ela é embaixadora, ela não representa a si mesma, a pessoa, ela representa uma nação, então ela fala em nome do seu soberano, ela fala em nome do Senhor. Todos nós com certeza já assistimos aqueles filmes antigos de Romanos, fala de César, etc. Quando chegavam os soldados num certo filme, ele dizia, em nome de César, eu estou aqui em nome de César. Ou seja, as pessoas estavam ali em nome do seu Senhor, em nome do seu Senhor. Nós estamos em nome, não de César, mas o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos como embaixadores representando o nosso soberano, que é Jesus Cristo. Por isso o versículo 17 fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor, faça como se Ele estivesse fazendo em seu lugar, porque você representa Ele. E o final do verso 17 fala assim, dando por Ele graças a Deus Pai, ou seja, aquilo que você fizer tem que ser motivo de poder agradecer a Deus por aquilo que você fez e da forma como fez, em nome de Jesus. Estão você entendendo? Que somos embaixadores do reino celestial. Nós estamos agindo em nome de Jesus. Estamos fazendo o que Cristo faria, da forma como Ele faria. Estamos trabalhando desta forma em nome de Jesus. E as nossas ações, nossos feitos, levar pessoas a glorificar e exaltar e agradecer a Deus por Jesus Cristo. Então eu quero te dizer algo neste momento. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida não é para o seu bel prazer, mas é para que você possa fazer o mesmo na vida de outros, em nome do Senhor Jesus. Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos escolheu, que é o texto-chave da campanha Frutos, vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Ele nos escolheu e nos designou para darmos frutos. Ele nos elegeu, nos tornou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então ele te fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de que você saia agora proclamando as virtudes dele, porque ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus. O que Deus fez em você, Ele vai cobrar de você, se você está fazendo na vida de outro, em nome de Jesus. Deu para entender? Ele não nos abençoa para dizermos, nossa, como eu estou abençoado, louvado seja Deus. Ah, eu sou o homem mais abençoado deste mundo, louvado seja. Não, ele fala, se eu te abençoei, você começa a abençoar gente agora em nome de Jesus, para que as pessoas comecem a perceber como que um embaixador do reino dos céus age neste mundo, com a graça de Deus sobre ele. Voltemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1, pode ir no capítulo 6, já 6:1. E nós, na qualidade, cooperadores com Ele, nós somos cooperadores, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Verso 3,
não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, você agora cuida como você age, para não dar escândalo à reconciliação de vidas com Deus. Jesus não veio imputar pecado, ele veio mostrar a nova vida. Uma linguajar muito usada, uma ilustração muito usada entre os pregadores e escritores. Eles falam, por exemplo, você encontrou um cachorro, e aquele cachorro, ele está com um osso na sua boca. E você fala assim, vou tomar o osso desse cachorro. Imagina o cachorro ficar mordendo o osso, né? O osso, não tem mais nada aí, já está seco demais. E o cachorro está com o osso na boca e não solta. Você vai lá e taca a sua mão no osso, está na boca do cachorro, e puxa, para ver o que acontece. O que acontece? Me ajuda, o que pode acontecer? Oi? Quem tiver dúvida, chega em casa, faça isso. Joga um osso no cachorro na rua e vai lá e põe a mão. Sabe, depois você vem me dizer à noite como foi, se tiver a mão ainda. Ele vai meter a boca na sua mão. Agora você chega para o cachorro, pega um filé mignon bem bonito, coloca do lado dele. O que ele faz com o osso? Oi? Ele solta o osso e pega o filé mignon. Muitas vezes queremos converter pessoas, ganhar pessoas para Jesus, tacando a mão no osso, querendo tirar. E se está usando um pré, se está usando um servo, se está usando, não tem valor algum. Mas quando você aprende com o Evangelho, você apresenta algo melhor como Jesus fazia, a pessoa automaticamente abandona a velha vida e passa a viver a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Este é o ministério da reconciliação. É mostrar às pessoas que elas podem e vão viver uma vida melhor. Elas podem desfrutar da comunhão deliciosa, saborosa com Deus em nome de Jesus Cristo. E que Deus veio para dar vida e vida em abundância, que todos os pecados estão perdoados. Não queremos discutir passado, queremos falar de presente e para garantir o futuro em nome de Jesus. Aí automaticamente elas vão abandonando tudo aquilo e vão abraçando a nova vida em Cristo. Porque muitos lá fora estão pensando assim, a minha vida não tem mais jeito, porque olha tanta coisa errada que eu fiz, a minha vida não tem mais jeito, olha quanto pecado eu cometi, a minha vida não tem mais jeito porque eu fui a péssima pessoa. Não existe isso, amado. Qualquer pessoa, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, lavar e regenerar e transformar e dar para a pessoa uma nova vida em Cristo Jesus. O maior exemplo foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta, quando ele perseguia a igreja, maltratava a igreja, matava cristãos, prendia cristãos e outros matavam. Mas quando Paulo reconheceu a graça de Deus sobre ele, no dia para a noite ele já era apóstolo, dia para a noite já era pregador, dia para a noite já era irmão na fé em Cristo Jesus, porque o passado já havia passado em nome de Jesus. O mesmo aconteceu com Agostinho, Santo Agostinho, que tinha uma vida torpe, uma vida promíscua, mas um dia teve encontro com Cristo, e Agostinho velho morreu, e virou um novo Agostinho pregando a palavra do Senhor. E quando alguém na rua chamava Agostinho, Agostinho, do velho homem, ele dizia, esse Agostinho morreu, agora sou um novo homem em Cristo Jesus, o Senhor. Aquilo que ele fez em nós, é para nós fazermos na vida de outros em nome de Jesus. Porque esta palavra nos foi confiada, esta palavra nos foi dada, e Cristo, como diz aqui a expressão, Ele está nos exortando, diz aqui a palavra, olhem bem no versículo 20, em nome de Cristo, pois rogamos, que vos reconcilieis com Deus. Verso 2, capítulo 6, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então o tempo oportuno é agora, o dia da salvação é agora, o dia de um reencontro com Cristo é agora, o dia de um recomeço com o Senhor é agora, um dia de uma nova fase com Deus é agora, é a oportunidade que o Senhor nos confere, cada dia, quando nós nos deliciamos e entendemos o que Ele fez em nós e o que Ele pode fazer através de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. É baseado nisso, nós estamos com o projeto Frutos, onde cada pessoa tem pego na igreja um adesivo como este. Quem não tem ainda, vai ficar aqui em cima do púlpito, pode pegar, tem poucos ainda, poderá pegar aqui, e escrever o nome de 3 pessoas, pelas quais você vai orar 5 minutos por dia,
E esse adesivo você vai destacar ele é um adesivo inteirinho, você vai destacá-lo por inteiro e vai colar na sua Bíblia o nome para você orar por essas pessoas, e vai mandar o nome para que nós possamos colocá-lo no fruto e colocar na árvore aqui. Veja aqui, amados, quantos frutos nós já temos. Quantos frutos nós já temos aqui? Olha, tinha 2 esses dias, tinha 20. Quantos será que tem aqui? Não tem nem para contar, nem vou contar agora. Mas tem vários, né? Eu não vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56. Se não errei, 56. Muito pouco. Pouquíssimos. Nós temos aqui muito mais no auditório. Muito mais. Mas por que só tem 56 aqui? Por que só 56? Cada um representa 3 nomes. Tem uns que são 3 casais, são 6. Então aqui tem mais de 200 nomes simbolizados aqui na frente, representados na frente. Porque muitos não entenderam ainda o ministério da reconciliação. Muitos não entenderam ainda que Deus pode me usar para reconciliar pessoas com Deus. Jesus Cristo intercedeu por nós antes da nossa conversão. Jesus clamava por nós antes da nossa transformação. E às vezes pessoas falam assim: pastor, eu não tenho 3 nomes para orar para que possa conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho 3 nomes, eu tenho pensado. Eu tenho orado, mas eu não consigo vir 3 nomes na minha mente que eu posso colocar no adesivo da oração e para vir um fruto colocar nessa árvore bonita aí da cruz, né, sobre a rocha, para que a igreja possa orar, eu possa orar, essas vidas possam vir a conhecer o amor de Deus em Cristo. Eu não sei quem, pastor. Quem vive assim, quem pensa assim, é porque não é um embaixador de Deus. Porque embaixador de Deus, ele sabe, qualquer pessoa que estiver à sua frente, precisa conhecer o amor de Deus e a graça de Deus em Cristo Jesus. Independentemente se você conhece ou não conhece, qualquer pessoa que não conhece a graça de Deus precisa conhecer. Quando alguém pergunta assim: você é cristão? Você fala: eu sou, graças a Deus. E você não é ainda, por quê? Já conheceu o amor de Deus, a graça de Deus, um Deus que perdoa o passado, que perdoa os pecados, que nos transforma, nos dá uma nova oportunidade, caminha conosco. Já conhecer esse amor de Deus? Posso orar com você agora para você conhecer esse amor de Deus neste momento? O embaixador vive assim em nome de Jesus. Nós podemos lotar esses espaços de galhos vazios, se nós entendermos que a reconciliação que nós desfrutamos com Deus é porque Deus nos amou. Ele manda amarmos as pessoas e levar a elas a mensagem da cruz em nome de Jesus. Ele nos confiou, Ele nos deu a palavra da reconciliação. Aí você vê Paulo indo de cidade em cidade, lugar em lugar, vilarejo a vilarejo, pregando as boas novas do reino de Deus. Você vê Paulo dobrando o seu joelho à igreja de Colossenses, dizendo: Senhor, eu estou orando para a igreja lá em Colossos, para que esta igreja, Senhor, possa conhecer a Tua vontade, para que essa igreja possa conhecer o Senhor mais e mais, para que essa igreja possa viver de modo que venha agradar o Teu coração, Senhor, e essa igreja venha frutificar para o Senhor, em nome de Jesus. O problema, amados, é que muitas vezes nós, de forma geral, nos acomodamos com as bênçãos e deixamos de repartir as bênçãos. E esquecemos, quando fomos alcançados por Cristo, nos tornamos representantes de Cristo, aonde quer que nós formos. Você é um representante do céu. Age e comporta como tal, em nome de Jesus. Para que as pessoas possam olhar para você e falar assim: olha, o que você tem que é tão extraordinário. Aí você compartilha o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Possamos orar como embaixadores para levar a paz aonde não tem paz e trazer as pessoas a submeterem ao nosso soberano, que é o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a ação do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que não venhamos a nos envergonhar, nem ser motivo de tropeço, de escândalo,
para que o ministério da reconciliação não seja prejudicado. Quando você vier para a igreja no próximo domingo, ou hoje à noite, ou na quarta-feira, ou no adolescente na sexta, jovens no sábado, você fala: Senhor, quantas pessoas poderiam ir comigo? Senhor, que eu possa no próximo culto levar gente comigo, Senhor, que eu possa ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus. E Deus vai te usar como canal de bênção para a conversão de muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. O embaixador, ele não se envolve com coisas deste mundo, porque ele tem envolvimento com as coisas celestiais, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando assim o nosso culto e a mensagem. Curve a sua cabeça, fale com Deus neste momento, em nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã, mais uma vez, adentramos a Tua presença. Queremos Te agradecer, porque um dia o Senhor nos reconciliou contigo, por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor transformou a nossa vida, transformou a nossa história, preencheu o vazio que havia em nós e nos fez novas criaturas. Mas, Pai, após isso, lemos nesta manhã que o Senhor nos fez embaixadores, ministros do Senhor, exercendo o sacerdócio real todos nós, e nós agora, na qualidade de servos e servas do Senhor, levando as boas novas do reino dos céus, ganhando almas para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, diante de mais de 200 nomes que estão aqui no altar, representado por estes frutos, nós intercedemos, ó Deus, por estas vidas. Nós clamamos, ó Deus, por esses nomes. Cada nome tem uma história. São casais também cujos nomes estão aqui escritos. Pai, nós oramos pela conversão de todos em nome de Jesus, Pai. E como se dará isto, Deus? Através daquele que indicou, mostrando o que é viver uma vida em Cristo. O que é viver uma vida cheia de paz, mesmo em meio às turbulências, aos problemas da vida. Mesmo em meio a tantas turbulências, mas ter a mais perfeita paz do Senhor, e agir em nome do Senhor, com prudência, sabedoria, aproveitando as circunstâncias, situações e momentos, para falar das Tuas virtudes, da Tua grandeza, ó Deus, e virtudes, da Tua majestade, Senhor, e tornar as pessoas também servas Tuas em nome de Jesus. Pai, estes nomes no altar, sobre a árvore da cruz, sobre a rocha, tudo simbolizado na pessoa de Cristo. Nós oramos, nós clamamos, Senhor, que eles conheçam e reconheçam a dádiva da salvação, o amor imensurável do Senhor, e que sejam ganhas, Pai, sejam alcançadas, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, o embaixador, Senhor, ele não se envolve com as coisas deste mundo, com as coisas de outra pátria, porque ele tem envolvimento com a sua pátria, Senhor. Tantas vezes nos envolvemos e esquecemos que somos embaixadores, e deixamos passar oportunidades, deixamos passar um momento, poderíamos fazer uma oração, aquela vida iria se converter naquele exato momento, uma oração de fé,
uma declaração de fé, um acompanhamento, mas, Pai, que nesta manhã a igreja seja despertada, teu povo seja acordado e reconheça, Senhor, que todos nós recebemos o ministério da reconciliação. E o Senhor, através de nós, está exortando as pessoas a se reconciliarem com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós nos entregamos a Ti nesta hora. O nosso coração é nossa alma. Obrigado porque Jesus não estava imputando aos homens as suas transgressões, mas estava mostrando o caminho da salvação. Que não venhamos querer ganhar pessoas apontando erros e falhas delas, mas que venhamos a mostrar algo melhor à disposição delas, que elas podem vivenciar e desfrutar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esta é a oração que lhe fazemos na manhã deste domingo, pedindo e rogando pela inspiração do Senhor, a iluminação do Senhor e por um pleno, genuíno avivamento em nome de Jesus Cristo. Pai, olha, Senhor, para cada cadeira, poltrona, cada espaço que porventura ainda esteja vazio aqui, Senhor, aqui na nave, na galeria, nas salas de aula, Senhor, todos os espaços da igreja, preencha-os, ó Deus, com vidas, preencha-os, ó Deus, com gente, em nome de Jesus, e possamos começar cultos com multidões presentes, que entenderam que são servos capacitados, ungidos pelo Senhor, para ganharem almas para Ti, Senhor. Mesmo aquele e aquela que não vem ninguém à sua mente agora, coloca alguém neste momento, Espírito Santo, coloque alguém neste momento, na mente deste meu irmão, minha irmã, dizendo, revelando a esse coração, que essa pessoa, esse meu irmão, minha irmã, vai ganhar para o Senhor, até o mês de outubro, em nome de Jesus, Pai. Coloca agora, Senhor, coloca agora, Senhor, toca agora, Senhor, em nome de Jesus, e possamos olhar para todos como alvos a serem alcançados pela graça do Senhor. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, e usa-nos, ó Deus, para isto. É a oração que lhe fazemos, em Cristo e por Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre esta igreja, sobre este povo, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço ao seu lado. Deus abençoe. Eu vou à porta cumprimentá-los. Cumprimentemos uns aos outros com a graça e a paz de Jesus. Certeza, então eu creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz.